Bom dia a todos. Nessa noite eu confesso que foi difícil, né? Cheguei aqui até um pouco mais cedo para continuarmos, né, a nossa meditação sobre o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Essas palavras que ele disse, pode-se dizer que são até mais duras e mais específicas do que até mesmo Deus disse, né, nos 10 mandamentos, sobre não adulterarás. E ele disse assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, né, ou para um homem, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela ou com ele. E hoje isso tem sido um tema assim tão banal, né, para as pessoas, tão comum a traição. Eu até pouco tempo atrás eu poderia dizer para vocês que eu não sabia com propriedade, por experiência própria, o que é realmente assim a dor de ser traído. Mas hoje eu também tenho essa experiência. Mas eu continuo viva, ele também. Eu não sei qual será o meu futuro, qual será o dele. Porém, entretanto e todavia, Jesus deixou na sua palavra o exemplo de uma pessoa que, segundo a palavra de Deus, tinha o coração segundo o coração de Deus. E essa pessoa, que mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus, cometeu adultério. E essa história está escrita em 2 Samuel, capítulo 11. Ali conta a história de Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus, ele tinha um coração puro, porém, ele caiu em tentação, no adultério. E ele fez um plano perfeito, para que ninguém descobrisse, ninguém soubesse. Mas Deus, ele viu, ele ouviu, ele sabe todas as coisas. E ele usou o profeta Natã para ir até lá e dizer para Davi as consequências que viria por causa do seu pecado. E as consequências pelo pecado de Davi foram duríssimas. Davi perdeu o filho que foi concebido pelo adultério. A espada entrou no lar dele. Os seus filhos também acabaram sendo prejudicados pela atitude de Davi. A sua casa toda recebeu as consequências dos atos dele. Um filho se apaixonou pela irmã e abusou dela. O outro irmão revoltado matou o irmão. O outro filho se apaixonou por uma das concubinas dele. E a casa de Davi, que era prometida por Deus para ser uma casa totalmente abençoada, acabou sendo uma casa onde teve muita dor, muito sofrimento. Deus perdoou Davi? Perdoou. Natã confirmou que Deus perdoou, mas as consequências dos atos dele, ele teve que pagar. E é por isso que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De todas as coisas que deves guardar, guarde o seu coração sobre todas elas. Cuide do seu coração. Hoje você pode dizer: ah, tantas pessoas traem e não acontece nada. Elas estão vivas. As histórias delas ainda não se encerraram. E o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Cuidemos do nosso coração. Se essa mensagem te iluminou, ilumine também a outros. Curta, compartilhe e vamos continuar nessa jornada. Um abraço a todos e um bom dia.